Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas à mesa de encerramento do segundo Simpósio Sul-Americano de Pesquisa em Ensino de Ciências, o nosso SAPEC. Hoje, a mesa de encerramento irá debater referente às possibilidades de internacionalização da pesquisa na América Latina. Nesse momento, convidamos a todos e a todas para prestigiar as apresentações artístico-cultural. A primeira será do coral Vozes da Fronteira, da UFFS, Campus Cerro Largo, com a música Todo Cambia, de Julio Numhaus. A segunda apresentação será da egressa do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, o PPGEC, da UFFS, a Tanise Dias, com sua interpretação da canção Solo le pido a Dios, de Mercedes Sosa. Superficial, cambia tan en lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el vidrio, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cuando el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje, la fiera, cambia el cabello, el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer,
traidor tem mais poder que um povo, que esse povo não esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado pra viver uma cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Agora, convidamos a professora Neuza para dar início à mesa. A professora Neuza possui graduação e licenciatura em Ciências e Biologia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, mestrado em Educação nas Ciências pela Unijuí, doutora em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estágios pós-doutoral em Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Portugal. Atualmente é professora da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI, exercendo atividades como docente permanente no programa de pós-graduação em Ensino Científico e Tecnológico e pesquisadora convidada no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências PPGEC. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação científica e tecnológica, atuando principalmente nos seguintes temas: educação científica, formação de professores, ensino de ciências, história da ciência e concepção de ciência. Pesquisadora líder do Grupo de Pesquisa Ensino de Ciências, Tecnologias e Saúde e editora-chefe da revista Vivências. Integrante da equipe de coordenação da Rede Internacional de Investigação em Enseñanza de las Ciencias, RIEC. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Alessandra, pela leitura do meu currículo. Quero também saudar a todos os que estão conectados conosco e, de imediato, para darmos início a essa mesa de encerramento do segundo SASAPEC, eu convido a professora doutora Isabel Garzón. Bem-vinda, professora Isabel, à nossa universidade, a esse evento, e em seguida farei então sua apresentação para o público conhecê-la melhor. Professora Isabel Garzón Barranhã é licenciada em Física pela Universidade Pedagógica Nacional, a UPN,
Ela é especialista e mestra em Ciências Físicas pela Universidade Nacional de Colômbia. Doutora em Didática de las Ciências Experimentales pela Universidade de Valência, na Espanha. E desde 1998 é professora da UPN, vinculada ao Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia, nos programas de licenciatura em Física e de mestrado em Ensino de Ciências Naturais. E desde 2015, ela é coordenadora do ênfase Educação em Ciências do Doutorado Interinstitucional em Educação da sede da UPN. Ela faz parte do grupo de pesquisa Alterna Ciências, reconhecido por Ciências na categoria A. Antes de passar a palavra para a professora Isabel, gostaria de deixar informado que inicialmente estava previsto nós termos 3 palestrantes nessa mesa. As professoras Ximena e professora Silvia, infelizmente, por motivos de saúde, não puderam estar presentes. Então, teremos, na tarde de hoje, a fala da professora Isabel e teremos, com isso, um tempo um pouco mais expandido para podermos fazer uma discussão da temática que essa mesa se propõe. E a temática que a gente propõe para essa mesa é que, a partir das vivências, experiências de cada participante e do cenário atual, se apresente possibilidades para os processos de internacionalização dos programas de pós-graduação, considerando a área e o contexto sul-americano. Então, que possibilidades nós temos? E antes de passar a palavra para a professora Isabel, eu gostaria de introduzir dizendo que nós vivemos em tempos de economia e sociedade globais. As distâncias físicas, em certa medida, elas foram como que encurtadas pela chegada das tecnologias da informação e da comunicação, principalmente as digitais. O público e o privado passam por novas configurações e cada vez mais nós necessitamos compreender que a humanidade é uma só, vivendo em culturas distintas, porém complementares entre si, e podemos aprender com a expertise e as vivências locais e globais. Tanto pessoalmente, mas principalmente a nível de formação acadêmica e profissional. E é nesta perspectiva que nós estamos, então, dando início a essa mesa redonda na temática da internacionalização da pós-graduação no contexto principalmente sul-americano. Professora Isabel, a palavra está com você. Muchas gracias, profesora Neusa, por la presentación. Me gustaría aclarar en este momento, desde el año anterior, no, 2 años, soy la directora nacional del doctorado institucional en educación. Me parece que vale la pena mencionarlo a propósito del tema que vamos a hablar acá, que es la interinstitucionalización. En este caso, nosotros nos hemos unido 3 universidades del país, una universidad que está en el sur de Colombia, que es muy grande, tiene alrededor de unos 40.000 estudiantes, la Universidad de Bogotá, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Junto con la Universidad del Valle, se ha creado este programa de doctorado interinstitucional en educación. El próximo año cumple 20 años y por lo tanto es
parte de la experiencia que quiero compartir hoy, la experiencia de que 3 instituciones tengan un programa ofertado en el país. Este doctorado obtuvo la acreditación de alta calidad en el año 2017 y obtuvo el máximo número de años que la ley permite, que es 10 años, es decir, hasta 2027, donde esperamos poder renovarlo. Esto en este momento, en el conjunto de doctorados que hay en Colombia en educación, es el único doctorado que tiene esta acreditación. Los otros, algunos consiguió acreditación, pero por menor número de años. Y parte de la fortaleza que tenemos, creo que la mayor fortaleza que tenemos es la interinstitucionalidad, porque nos hemos unido para cooperar con con lo que contamos cada una, y en esta suma de juntarnos con lo que tenemos, pues ha resultado muy, a mi modo de ver, pues lo muestra, digamos, esta experiencia de la acreditación, muy importante para, me parece, como experiencia para el país y, ¿por qué no?, pues para mirar a lanzarla hacia afuera también. Entiendo, me contaban cuando asumí la dirección nacional de este doctorado, que hay un doctorado latinoamericano en educación con sede en Brasil, no recuerdo la ciudad, y también ese fue creado por varias universidades. Es decir, estas son experiencias que, como lo decía la profesora Neusa, en este mundo globalizado, gracias a pues, a la tecnología que nos ha permitido fácil comunicarnos rápidamente, instantáneamente, como tener a las personas al lado, pues este tipo de programas vienen bien, creo yo. Entonces, digamos, quería hacer esa introducción aprovechando la temática de nuestra conversación. Paso a dar un saludo fraternal a todas las personas que están participando en este simposio suramericano en investigación en enseñanza de las ciencias. Quiero agradecer la invitación a compartir brevemente algunas reflexiones llevadas a cabo en mi trabajo de docencia, de investigación y de gestión. En este caso, pues en torno a las posibilidades de internacionalización de la investigación en América Latina en el campo de la enseñanza de las ciencias. Yo quiero, disculparme con los oyentes cuya lengua materna es el portugués, pues no tengo la feliz oportunidad de hablar en portugués. Hablaré no rápido en español y espero que me entiendan. Yo sé que ustedes tienen una cualidad que no solemos tener los que hablamos el español, y es que tienen más facilidad de entendernos a nosotros. Y entonces, bueno, pues espero hacerme entender en mi español y espero lograr entenderlos también en portugués. Me gustaría también, en la línea de lo que dijo la profesora Neusa, hablar. Tenemos necesidades, oportunidades y desafíos formativos, tanto de nuestra niñez, nuestros adolescentes, la juventud, así como del profesorado de ciencias naturales, en la que estamos invitados a abordar la investigación en enseñanza de las ciencias en un marco y en unos tiempos de crisis global y local. Esto pues nos invita entonces a considerar pues lo que estamos viviendo actualmente. Vivimos cambios notables, cambios muy rápidos y continuos, como son las tecnologías de la información, las comunicaciones, la inteligencia artificial, la estructura de las poblaciones por las múltiples migraciones que se están dando permanentemente, las relaciones sociales, las dinámicas económicas y políticas y la crisis
climática y ambiental, entre otros. Esto pues nos lleva necesariamente a reflexionar y a decidir cómo internacionalizar la investigación en enseñanza de las ciencias en América Latina, de tal manera que sumemos esfuerzos, experticias, distintas maneras de plantear y de afrontar los problemas de investigación, distintas metodologías, el diseño de instrumentos de investigación, la forma de abordar las prácticas pedagógicas, las prácticas educativas, las prácticas didácticas, entre otros. Adicional, pues, escuchando las canciones que nos presentaban hace un momento, creo que se acentúan estos cambios y de alguna manera la crisis es mucho más que climática. Tenemos en este momento una situación de muerte dramática en Palestina que como humana me confronta y escuchando las canciones, pues me sentía supremamente interpelida a que no permitamos que nuestra humanidad quede cubierta por actos tan crueles entre humanos como estamos viviendo. Esto, digamos, a mi modo de ver, yo escuchaba las canciones y decía, gracias porque me permitieron estar hoy aquí con ustedes. Uno aquí trabajando a veces solo pues aquí con los libros o con poco contacto, siente que como que lo que está pasando lo agobia a uno y como que no logra uno encontrar luces y escuchar o estar aquí me anima mucho porque no me siento sola en esto de no perder la humanidad. Realmente me está afectando humanamente esta realidad. Y como que en ese marco quisiera, digamos, también que pensemos esto de sumar esfuerzos, de trabajar en equipo, aprovechando, por ejemplo, estas formas de cocarnos, porque como decía la profesora Neusa, somos diferentes culturas, pero tenemos muchas cosas en común, por ejemplo, nuestra humanidad. Y tenemos también problemas comunes por tener de alguna manera, pues, la tierra que nos junta, que es América Latina, hace que muchos problemas podamos pensarlos con distintas perspectivas si nos juntamos y fortalecemos el trabajo pues, interinstitucional e internacional y la internacionalización. En este sentido, no sé si están viendo la presentación. ¿Sí se ve? O sea, correcto. Entonces, voy a ver si logro pasar a la siguiente. Sí. Entonces, las posibilidades para los procesos de internacionalización de programas, considerando el contexto latinoamericano, lo he organizado en un conjunto de dimensiones de la internacionalización que aparecen a la derecha y de un conjunto de acciones que se derivan de estas dimensiones. Perdón, no alcanzo a ver bien. Voy a agrandar acá, listo. Entonces, en el conjunto de dimensiones, planteo yo como posibles estrategias de internacionalización las relaciones interinstitucionales, el currículo de los programas, en investigación, el perfil académico de estudiantes, docentes y egresados y la dimensión intercultural. Y asociado a estas dimensiones que nos pueden permitir desarrollar estrategias de internacionalización entre los programas, planteo algunas acciones. Por ahora las voy a enunciar y luego las desarrollaré un poco más a fondo de manera concreta. Entonces, en acciones que están, por ejemplo, relacionadas con relaciones interinstitucionales, en general
las formas en que tenemos organizada la parte de gestión de nuestras universidades nos implica firmar convenios de cooperación. En el marco de los convenios de cooperación es posible, pues facilitamos los procesos de internacionalización. Y allí podemos plantearnos acciones como doble titulación o multititulación, si es más de 2 instituciones, la movilidad académica, que puede ser de distintas clases, participación en eventos que se hacen aquí, que se hacen allá, etcétera. Las pasantías pueden ser académicas o que pueden ser de investigación. La movilidad de las pasantías virtuales. Nosotros hemos hecho en el doctorado interinstitucional en educación, a raíz de la pandemia nos vimos en la necesidad de crear esta modalidad, esta acción y es movilidad y pasantía virtual, dada la limitación de viajar. Si bien es cierto que esta limitación en este momento ya no es vigente, de todas maneras, a veces los costos, por ejemplo, para estudiantes no son fáciles de asumir, o sea, o las instituciones pues no logran dar el apoyo necesario. Entonces, esta es otra posibilidad que podemos considerar, la movilidad y las pasantías virtuales. Más en relación con los ricos de los programas, podemos hablar de clases espejo, clases online que pueden ser curriculares o extracurriculares, participación en redes. De hecho, aquí con la profesora Neusa y otras colegas y pues, otros colegas tenemos la experiencia de participar en una red en la que estamos profesores y profesoras de distintos países de América Latina. También tenemos otra estrategia, puede ser participar en grupos de investigación, participar en los semilleros de investigación. Los semilleros de investigación aquí pues son grupos de estudiantes que se juntan para, digamos, con la experiencia de participantes en grupos de investigación, tengo esa experiencia actualmente, acompañamos y trabajamos con estudiantes que les interesan temáticas, proyectos que desarrollamos al interior del semillero. Esto no tiene reconocimiento en créditos, implica un tiempo extra para el estudiante, pero los estudiantes en general vemos que se sienten motivados a participar porque allí pues no se abordan diversos temas con distintas dinámicas y podríamos pensarlo también como una estrategia de generar semilleros, podría ser virtuales, que permitan la participación de estudiantes de programas que no están en el mismo país, pero que sí son afines pues, por la formación, en este caso, en el campo de la enseñanza de las ciencias. También podríamos pensar en la estrategia de formación continuada de los docentes. Por lo menos yo estoy vinculada con el pregrado de formación de profesores de física, con la maestría maestría en docencia de las ciencias naturales, es decir, trabajamos con profesores en la formación posgraduada y también en el doctorado en educación. Y en estos distintos niveles de formación, pues se desarrolla una experiencia, un saber a través, por ejemplo, de las tesis que se dirigen. Y esto pues permite que se pueda organizar espacios de formación continuada de tipo, pues que logren dar como cuerpo a la internacionalización. Y por último, pues la organización de eventos, tanto académicos como interculturales. Este me parece a mí que es un evento en el sentido, pues, que si bien no estamos como organizadores, pues estamos participando como invitados y de alguna manera colaborar, digamos, a que el evento sea enriquecedor para todos. Estas son como un conjunto de acciones que planteo.
En la siguiente diapositiva, ¿la paso yo o la? Creo. En esta diapositiva, entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero plantear de manera, digamos, más concreta cómo podríamos llevar esto, y esa manera concreta, algunas de estas acciones, pues está basada en la experiencia que tengo. Entonces, aquí sí tengo un conjunto de acciones que podríamos, digamos, concretar un poquito más. Están las pasantías académica y de investigación, la movilidad y pasantías virtuales, las clases espejo, por ejemplo, productos acreditables, las clases online, la participación en redes, la participación en grupos de investigación, la participación en grupos o en proyectos de investigación, que es en la que sumamos de los diferentes grupos. De hecho, ya hemos tenido la experiencia en el grupo en el que participo, teniendo proyectos interinstitucionales con universidades en Brasil. Entonces, en lo que respecta a la investigación en enseñanza de las ciencias, podemos, por ejemplo, pensar las clases espejo. Estas clases, como se sabe, son una estrategia de colaboración entre programas que nos permiten internacionalizar microcurrículos donde 2 o más profesores de países diferentes se organizan para impartir temáticas que sean equivalentes o complementarias. Se comparten contenidos educativos y se define un trabajo de aprendizaje colaborativo entre grupos mixtos. O sea, las clases espejo requiere que haya estudiantes aquí, digamos, en un programa en Colombia, en un programa en Brasil, porque pues ambos están, digamos, se complementan. Y esto mediado por las TICs. Las sesiones que se hacen pueden ser sincrónicas o asincrónicas en el marco de un curso. Y uno de los objetivos es enriquecer la experiencia del estudiante en el aula y contribuir al desarrollo de los resultados de aprendizaje del curso y al perfil global del estudiante y del profesor. El perfil global enmarcado, a mi modo de ver, pues en esta globalización que vivimos, que nos implica pensar en ciudadanías globales, en este caso en un estudiante global, un profesor global, que de alguna manera, si bien uno puede cuestionar muchos aspectos de la globalización, pues hay otros que pueden ser enriquecedores como los que estamos mencionando. Y en este caso, con las clases espejo, por ejemplo, yo traía aquí de primera la relación con la historia y la filosofía de la ciencia. Hoy sabemos, bueno, ya hace bastante tiempo, hay una tradición de investigación que se fundamenta en el reconocimiento de que la enseñanza de las ciencias es mucho más profunda y se reconoce más la complejidad de esa cuando hacemos o recurrimos a la historia y la filosofía de la ciencia. Entonces, como no necesariamente todos tenemos experticia en historia y filosofía de la ciencia, me refiero a los profesores de ciencia, a los investigadores, la internacionalización nos permitiría, digamos, en la clase espejo, ponerse de acuerdo en relación a un tema particular, por ejemplo, la ley de la inercia, y presentar, un profesor puede presentar desde la disciplina esta ley, y de la historia y la filosofía, el otro profesor en la clase espejo puede presentar o profundizar en las distintas formas de entender inercia científicamente. O sea, la forma de entender en la física de Aristóteles inercia, la forma de entender inercia, la inercia galileana,
y la forma de entender inercia newtoniana. Y bueno, podría uno seguir ahí. Pero esta riqueza histórica de cómo evoluciona un concepto como el de inercia, podría aprovecharla digamos, en cursos tipo que involucren clases espejo para hacer más amplia la mirada en relación a un tema particular. Y en este caso, pues vinculo la historia y la filosofía de las ciencias. Otro aspecto que me parece también interesante pensar en clases online o en clases espejo o en pasantías virtuales o reales es, por ejemplo, en relación, la enseñanza de las ciencias nos implica necesariamente abordar de alguna manera perspectivas del razonamiento científico escolar. Desde la filosofía de la ciencia hay digamos, una corriente de trabajos en filosofía de la ciencia que se aborda el razonamiento científico en términos de estilos de razonamiento científico. Este trabajo, digamos, uno de los autores que lo ha desarrollado primeramente es Ian Hacking, que por cierto él murió creo que este año, o sea, hace poco, canadiense. Y cuando él aborda los estilos de razonamiento científico, pues nos lleva necesariamente a pensar como que estamos entendiendo por razonamiento científico. Me parece muy interesante que lo desglosa al poner 6 estilos. Ese trabajo no lo hace él reconoce que ese trabajo lo hace a Crombie, un historiador de la ciencia. Estudió el desarrollo de la historia, el desarrollo de la ciencia históricamente en Europa. Él llega a la conclusión, pues, que podría uno hablar de 6 estilos de razonamiento científico al abordar la historia de la ciencia en Europa. Nosotros, digo nosotros, algunos profesores en la Universidad Pedagógica, pues estamos trabajando esa perspectiva de cómo traer esto al ámbito escolar. Es decir, a nosotros nos interesa el razonamiento científico, pero tenemos que hablar de razonamiento científico escolar. Y estamos viendo que hay un potencial enorme en ese pensar el razonamiento científico, desglosando seis estilos de razonamiento que, por ejemplo, incluyen el razonamiento experimental, el razonamiento por movimiento hipotético, el razonamiento probabilístico, el razonamiento taxonómico, el razonamiento matemático y el razonamiento histórico genético, entendido genético como orígenes en ese sentido. Estos 6 estilos creemos que nos pueden ayudar a enfatizar aspectos que son relevantes en la formación de un ciudadano que vive en una sociedad tecnocientífica. Y, por ejemplo, pensábamos que esta riqueza, digamos, de lo que trabajamos aquí en estilos de razonamiento científico, es algo que podría ir un poco más allá y ponerlo en el plano de conversaciones con los colegas estudiantes en otras universidades a nivel de América Latina a través de la internacionalización del currículo. Y también, pues, muy interesante escuchar perspectivas complementarias para pensarnos estos asuntos. El otro tema que yo pensaba que, digamos, que nos junta y que nos junta, o sea, nos permite llenar de carne, digámoslo así, estas acciones de internacionalización, es la perspectiva de la enseñanza de la ciencia relacionada con la educación en ciencias CTSA, ¿no? Que vincula pues la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente. Y en este mundo pues globalizado que tenemos, pues esta perspectiva
cada vez, a mi modo de ver, digamos, más acuciante en las aulas, porque tenemos una serie de problemáticas sociales, ambientales, ligadas a aspectos económicos, políticos, que implican tomar decisiones de todos los niveles, quienes dirigen, pero también de los ciudadanos de a pie. Y allí, digamos, surgen vertientes. Yo cito aquí dos que nos vincularían bastante en este trabajo de tipo interinstitucional, transnacional, y es los problemas sociocientíficos. Tenemos problemáticas similares, por ejemplo, con Brasil nos une el cuidado de la Amazonía. Los contextos escolares, si bien son muy particulares y tienen que ver con esas culturas distintas que tenemos, incluso dentro de cada país hay culturas distintas. De todas maneras, pues somos distintos, pero hay cosas y puntos en común. También el poner en diálogo esa identidad cultural o identidades culturales, que en el caso nuestro con Brasil, por ejemplo, tenemos que una parte de nuestras poblaciones son indígenas, otros son afrodescendientes y otros somos mezcla de los blancos, indígenas y negros. Y entonces eso es algo que caracteriza a nuestras poblaciones, a nuestros países y sería, digamos, parte de ese contexto, ¿no? Luego lo retomo cuando hablo de la interculturalidad también. Pero aquí me quiero centrar en relación a la perspectiva CTSA que nos permitiría construir vínculos importantes en las problemáticas sociocientíficas y adicional eh, la digamos, la línea de investigación que tiene que ver con alfabetización científica y tecnológica. Yo creo que necesariamente hoy en día no podemos quitar la tecnología, precisamente porque vivimos en unas sociedades tecnocientíficas y que para poder habitar en estas sociedades requerimos sí o sí unos niveles de alfabetización. Por supuesto que entendemos por alfabetización científica y tecnológica, pues eso es bastante amplio. Pero lo que me parece es podemos generar acciones de tipo interinstitucional que nos permitan atender estas dimensiones de la internacionalización. También lo veía en el otro punto que nos puede vincular es la enseñanza de las ciencias. Nosotros, creo que eso es algo que seguramente todos están de acuerdo, la enseñanza de las ciencias está inmersa en cómo comprendemos la educación en ciencias y esa comprensión de la educación en ciencias o sí nos vincula necesariamente con la formación de ciudadanía, de ciudadanos, eh, entre otras, y creo que eso es común a nuestros países, para profundizar los procesos democráticos. Creemos en que la democracia pues, ha mostrado sus virtudes en relación a otras formas de organizarse socialmente y autodirigirse socialmente. Y en ese sentido, pues podemos, dado que eso es común a nuestros países, la formación ciudadana para profundizar los procesos democráticos, una enseñanza de las ciencias vinculado con este tipo de formación ciudadana. Claro, allí podemos también desglosar muchas ciudadanías que vinculan ambiental, que vinculan lo social ambiental, etcétera. Pero sería un punto de encuentro para pensar esta interinstitucionalidad e internacionalización. El otro punto que pensaba, que me parece que también nos vincula, y vuelvo a retomar aquí, es una enseñanza de ciencias desde perspectivas interculturales, que nos permite reconocer el conocimiento científico, pero en diálogo con otros saberes de otras culturas
y pues, aquí las tenemos y son comunes, culturas indígenas, culturas afrodescendientes en nuestros países. Por último, quería cerrar con y es, entiendo hasta donde he leído, por lo menos los países de la OCDE enfocan la educación desde la formación en competencias. Y la formación en competencias, pues implica que la educación está pensada primordialmente para el mundo laboral. Entonces, como nuestros países hacen parte de la OCDE, pues en general han asumido esta perspectiva para la educación en general y por lo tanto, pues la enseñanza de las ciencias está inmersa en ese enfoque de la educación por competencias. En estas competencias se incluye el saber conocer y comprender, que es de tipo, un conocimiento más de tipo teórico, el saber cómo actuar, que es una aplicación práctica y operacional del conocimiento va a ciertas situaciones, y el saber cómo ser en términos de valores que permiten convivir en los distintos contextos sociales. Pero alternativo a digamos, enfoque de competencias, si bien, digamos, estudiándolo uno puede encontrar muchos elementos positivos, eh, creemos en investigaciones que hacemos en el grupo en el que trabajo, que nos vendría mucho mejor el enfoque de capacidades humanas. En el enfoque de capacidades humanas que está planteado por un premio Nobel de economía, Amartya Sen, y la filósofa de Estados Unidos, Martha Nussbaum, ese enfoque de capacidades surge de pensarse el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo humano de otra manera. Eh, el desarrollo por competencias está pensado para una sociedad de mercado, de libre mercado, pero hemos visto pues como las consecuencias de ese, entre comillas, libre mercado, porque cuando uno entra como a mirar en detalle, ve que no es tan libre el mercado, que favorece, por lo menos encuentra que los campesinos en Estados Unidos están subsidiados y entonces por eso es el mercado entre comillas, ¿no? Y desde otra perspectiva, digamos, desde otra perspectiva del desarrollo humano que plantean estos Amartya Sen, Martha Nussbaum, ellos hablan de capacidades humanas, pero las capacidades humanas no son simples habilidades que residen en el interior de una persona o las facultades básicas o innatas de las personas, como convencionalmente se entiende el término capacidades. Más bien, lo que ellos plantean es que las capacidades humanas son el conjunto de libertades y oportunidades de las que dispone una persona para elegir y actuar en una situación política, social y económica concreta. De allí que cuando se habla de capacidades se plantea una preocupación directa por las vías de acceso que tienen los individuos para ejercer sus libertades. Me explico. Entonces, podemos enseñar a los estudiantes a leer. Y entonces el estudiante, una primera parte de esa capacidad tiene la capacidad de leer. Pero el estudiante no tiene en su casa libros. Si no tiene el tiempo requerido para leer, tiene libros, si no tiene el tiempo requerido para leer, no cuenta con la libertad de elegir leer, ni la libertad de actuar como lector. Entonces, la capacidad no está desarrollada, apenas está que sabe leer, pero no puede ejercer eso.
Y en ese sentido, entonces, nos parece a nosotros que hablar de capacidades humanas, desarrollo de capacidades humanas, alternativo al enfoque de competencias, enriquece, digamos, la perspectiva de las personas, pues no solo las vemos para el mundo laboral, sino para los distintos ámbitos a los que idealmente deberíamos, en los que idealmente deberíamos participar. Por ejemplo, el tiempo de ocio. Tener la posibilidad de tirarse en un césped, mirar el cielo, descansar. Esa capacidad de ocio muchas veces no se tiene, muchas veces no la consideramos y en la escuela creemos que deberíamos fortalecer este tipo de capacidades, la capacidad de reconocer solamente reconocernos nuestra dignidad humana, sino reconocernos en virtud de la relación con otros seres vivos, todos los seres con los que habitamos. Y entonces, en ese reconocimiento, pues tengo otra lectura o tenemos otra lectura de nosotros y de los animales, de las plantas. Pero estas capacidades, claro, cuando todo se centra en capacidades para el mundo laboral, se deja como de lado otras cosas que también son muy, muy importantes. La salud, por ejemplo, la capacidad de contar con una salud, con buena salud, pero eso es todo un, pues eso es muchísimo, ¿no? Emocional, mental, de cuerpo, etcétera. Entonces, creemos que, por ejemplo, este tipo de alternativas al enfoque de competencias que permea la educación de nuestros países son trabajos que pues, se vienen están investigando, de eso hay cantidad de trabajo. En educación un poco menos, pero hay. Y nosotros podríamos desarrollar vínculos, internacionalización de nuestros programas que nos permita compartir este tipo de investigaciones que creo que nos podrían enriquecer a todos. Yo quisiera, pues, así venía como para compartir con ustedes. Entonces, dejaría ahí. Muchas gracias por su atención y quedo atenta si hay preguntas o comentarios. Muchas graças a usted, Isabel, pela sua brilhante exposição. Penso que, com certeza, todos nós ficamos pensando, enquanto ouvíamos a sua fala, quantas possibilidades de internacionalização foram apresentadas. E me parece que a pergunta que fica poderia ser resumida em: somos muito mais semelhantes, temos muito mais semelhanças do que somos distintos, somos diferentes. E a pergunta é: por que temos tanta dificuldade para, de fato, fazer uma internacionalização nesse modelo que você nos apresenta, Isabel? E fazendo uma retrospectiva histórica do entendimento, da concepção de internacionalização pelos órgãos responsáveis pela pós-graduação aqui no Brasil, principalmente a CAPES, que é responsável não só pela pós-graduação, mas de forma mais explícita e o interesse maior é em relação à formação de pessoal em nível de pós-graduação. Nós, de fato, percebemos aqui no Brasil que a gente está num processo de construção de uma política de internacionalização.
bem no início, nós tínhamos o olhar da questão da inserção internacional apenas como possibilidade de fazer com que aqueles programas que já eram mais bem desenvolvidos, que estavam mais bem avaliados, no início, aqueles com conceito A, depois foi trocado o conceito por números, então aqueles que eram 6 e 7, que é a classificação final, né, os top, digamos, os programas de excelência, eles tinham um dos indicadores, um item na avaliação deles, que eles tinham que atender, era obrigatório, que é a questão da inserção internacional. E, no decorrer do tempo, nós estamos percebendo essa mudança para uma política entendida como processo. É uma política pública, né? Quer dizer, a CAPES está entendendo. E aí, quando a gente lê sobre isso, como é que a CAPES chegou a essa mudança de rumos, né? Que aconteceu basicamente a partir de 95, por aí, né? Ano 2000, com mais ênfase, né? Mas aí, em 95 já começaram alguns ensaios. Havia, sim, a internacionalização anterior a isso, só que era uma internacionalização, mas com fins assim, tínhamos poucos programas de doutorado, então os professores mestres iam para o exterior fazer sua qualificação e retornavam para o Brasil, e com isso eles faziam acordos de cooperação com aquelas universidades onde tinham se formado, e esses ex-alunos mantinham redes de pesquisa, aliás, redes não, mantinham pesquisas internacionais com as suas equipes da onde tinham feito a sua formação de doutoramento, né? Bom, mas isso foi modificando. E, paralelo à questão da inserção internacional da graduação, nós, então, tivemos também uma mudança nesse processo em construção, que vai se adaptando às mudanças sociais, políticas, culturais do mundo como um todo, não só do Brasil, né? Porque cada vez mais a gente percebe que a gente não é uma ilha, né? A gente está num contexto global, em que a gente sofre a interferência disso, ao mesmo tempo que a gente também contribui para a mudança disso, né? Porque o fato do Brasil ter conseguido desenvolver vários programas de doutorado fez com que a necessidade de mandar gente para fazer sua qualificação fora do país fosse diminuindo. Mas, por outro lado, ampliou a possibilidade de trazer gente de fora para fazer doutoramento aqui no Brasil, né? A própria UPN tem diversos professores da UPN que fizeram seu doutoramento aqui no Brasil, né? Na Unesp de Bauru, por exemplo, tem vários de vocês que fizeram, e assim outras universidades. Então, o que a gente percebe é que essa mobilidade acadêmica de docentes e discentes, ela parece ser, digamos assim, ela já não é mais algo com a qual nós devemos olhar com tanta preferência, porque, na verdade, ela vai acontecer, mas ela tem que acontecer não porque saem professores e saem alunos para fazer seus cursos lá fora, ou se recebem professores para cá para fazerem seus cursos. Na verdade, o que nós precisamos é de outras possibilidades, e são essas possibilidades, Isabel, que você nos traz com muita propriedade, e são muito interessantes, e estão alinhadas àquilo que a própria CAPES tem como parâmetro e que está previsto no nosso
nossos planos nacionais da pós-graduação, que a gente conhece pela sigla PNPG, né? Planos Nacionais de Pós-Graduação. E, inclusive, o nosso último Plano Nacional da Pós-Graduação, que é de 2011 a 2020, ele foi integrado em 2015 ao Plano Nacional de Educação, que é o plano de 10 anos, de 2014 até 2024. Então, ainda temos uma cobertura, né, do nosso Plano Nacional de Pós-Graduação, que está no Plano Nacional de Educação, que é mais amplo. Então, a pós-graduação, ela vem tendo, nos últimos anos aqui no Brasil, cada vez mais uma necessidade de fazer intercâmbios, de participar de redes de pesquisa, de pensar possibilidades, principalmente para que a gente possa promover a visibilidade internacional da ciência brasileira. Então, todos esses projetos, todas essas possibilidades, elas estão sendo muito bem acolhidas pelo nosso país, aqui no nosso país, pelo nosso órgão de fomento, que é a CAPES, né? E, inclusive, formatos de pós-graduação no exterior continua tendo, por exemplo, assim, os projetos de doutoramento, sanduíche, né? De fazer parte, né, do doutorado fora do país. Continuamos tendo a possibilidade de termos estágios ou então pós-doutorados, cursos de pós-doutoramento fora do país. Então, tem o projeto, principalmente aquele lançado pela CAPES em 2017, que é o CAPES Print, né, que é o projeto de internacionalização da pós-graduação, mas que nós temos alguns probleminhas, né? E desses problemas, se a gente for olhar, nós temos um chamado Guia para a Aceleração da Internacionalização no país. Nesse guia está com muita clareza colocado lá de que para nós termos atingido, de fato, a internacionalização que se deseja, nós precisamos nos adequar e atender a 3 grandes indicadores. O primeiro indicador é ter uma alta concentração de estudantes e professores talentosos. Está lá no guia. O segundo é um rico ambiente de aprendizado. E o terceiro indicador são pesquisas de alto impacto. O que a gente percebe quando a gente se depara com esses indicadores? Na verdade, eles são obstáculos, principalmente para programas mais jovens, para programas de universidades do interior, que não participam dos grandes centros de produção da ciência, né? E esses indicadores, na verdade, eles reforçam uma desigualdade que nós temos hoje entre os programas. Os programas que já são programas de excelência, que já participam de projetos como o ProEx, né? Ou como o CAPES Print, que são programas 6 e 7, eles têm facilitado esse tipo de condição para ficar cada vez melhores. Então, e essa é a crítica que se faz muito à CAPES, né? Paralelo a isso, nós vivemos nos últimos anos um desmonte orçamentário, em que um governo federal entendeu que a pesquisa, a ciência era pouco importante e as verbas foram mínimas, né? E isso causou muitos problemas. Bolsas com defasagem, bolsas são becas, né? Com defasadas, atraso em pagamentos, falta de editais para você ter fomento para pesquisa, né? Enfim.
E, aliado a isso, tivemos também uma certa instabilidade institucional do próprio governo em relação, questionou inclusive se CAPES e CNPq, que é o órgão de fomento, e a CAPES, que é mais responsável pela formação de pessoas, né, de profissionais da educação, se não seriam juntados esses dois órgãos, enfim. Os rumos do CNPq, os rumos da CAPES estavam sendo questionados, estavam num limbo. Então, a gente passou por problemas bastante graves. Mas, paralelo a isso, agora a gente espera que as coisas sejam um pouco diferentes. Há novamente uma esperança que talvez a gente tenha melhores condições para fazer pesquisa e que, com isso, a gente consiga também fazer uma internacionalização melhor. Bom, mas nós temos essa tarefa e não vamos desanimar por causa das dificuldades. E uma das dificuldades é a falta orçamentária, como eu falei, faz com que comece a se pensar outras possibilidades. E é aqui que penso que foi muito interessante a sua fala, Isabel, na apresentação, de algumas possibilidades, como a questão da internacionalização do currículo. Bom, essa é uma questão que nós precisamos avançar, principalmente nós aqui na América Latina, né? E para isso a gente precisa, em primeiro lugar, nós brasileiros, ter um domínio maior da questão do idioma, porque toda a América Latina fala espanhol, nós falamos português. A nossa sorte, nós aqui do Sul, né, e da nossa região ali missioneira, é que somos vizinhos da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, que falam espanhol, e a gente tem toda uma facilidade por isso, pelo contato com eles. Eles vêm até o Brasil, nós vamos até eles com uma facilidade geográfica que nos possibilita isso, né? E talvez por isso, como você falou no início da sua fala, para nós brasileiros é mais fácil entender o espanhol do que para vocês entenderem o brasileiro, né? O português do Brasil, né? Porque nós temos esse ouvido já treinado pela nossa vizinhança, né? Com a Argentina, com o Uruguai e com o Paraguai, que estão muito próximos, ali coladinhos à nossa região. Em outras regiões do Brasil, essa dificuldade talvez seja grande ainda, né? Para nós fica facilitado. Bom, então, essa questão da internacionalização do currículo, ela é algo que a gente precisa pensar. Outra questão é a questão que você traz das classes espelhos, né? Espelhos, né? Essas classes espelhos é uma possibilidade que se coloca, mas que precisa, para isso, nós termos uma proximidade maior, no sentido de nos conhecermos melhor. Nós precisamos saber o que a formação de professores lá na UPN entende como prioridade, qual é o referencial teórico embasador, e para nós termos aqui, para que nós possamos pensar algumas possibilidades. E uma outra questão que eu acho que a gente poderia... Aliás, são mais duas questões que eu gostaria de trazer também para a discussão, também para o público, né? Porque a gente já vai abrir para perguntas do público, né? Uma outra questão para a gente pensar é na questão aquilo que a gente chama de internacionalização em casa, que seria a internacionalização at home, né? A IAT. O que seria a internacionalização em casa? Você também falou, o entendimento seria de que eu, como aluno de um programa de pós-graduação ou como professor, eu não preciso sair do meu país para participar de atividades num programa de pós-graduação em outro país. Então, você faria isso através dos recursos que temos hoje do ensino à distância. Então, mas para isso, veja, se um aluno quer fazer uma disciplina lá na UPN,
ele precisa ter garantido que, ao conseguir participar das aulas em EAD, né, em ensino à distância, isso é algo que a tecnologia hoje nos possibilita já. Mas a questão é como é que nós vamos fazer a acreditação no currículo aqui no Brasil, né? Nós precisamos ter isso, ter essas possibilidades mais estudadas. E também vice-versa, né? Se um aluno da Colômbia quiser participar de uma aula, de uma disciplina aqui num programa brasileiro, que ele também possa possa usar isso no seu currículo. E eu falo isso também não só para pós-graduação, mas como o foco da nossa mesa aqui é a pós-graduação, mas na graduação a mesma coisa, né? Nós temos hoje possibilidades de dupla diplomação, as multidiplomação, mas são exemplos muito raros ainda e difíceis de serem implementados. Cada vez parece que fica um pouco mais difícil isso, né? Precisamos, então, pensar currículos mais comuns para a formação profissional e a formação inicial e a continuada, que sejam mais comuns para toda a nosso contexto latino-americano, né? E uma outra possibilidade que eu acho que a gente também pode conversar é a possibilidade da gente ter, e a CAPES nos cobra muito isso, mais do que você ir até o outro país ou receber gente do outro país aqui para publicações, que a gente tenha mais publicação em conjunto, né? E essa publicação em conjunto passa pela maior interação entre os nossos periódicos, né? Entre as nossas revistas científicas. Eu sou editora de uma revista e, em função disso, me ocorre essa possibilidade de a gente poder ter mais inserção internacional nas nossas revistas. Quer dizer, nós teríamos que poder ter edições, digamos assim, brasileiras, se ela é sediada aqui no Brasil, mas também ter algumas edições que fossem organizadas num outro país, ou em outros 2, 3 países, né? Quer dizer, essa troca de publicações e que os pesquisadores também escrevam em conjunto as suas pesquisas, as suas experiências, que são produzidas em redes, né? Bom, enfim, Isabel, acho que a tua fala nos abre muitas possibilidades e eu gostaria também de ouvir o que o público tem a comentar, a perguntar, para a gente ir discutindo entre mais pessoas essas ideias. Temos já alguma pergunta? Isso, a Rosemar tem uma pergunta aí, ó. Qual a importância das redes de pesquisa para o processo de internacionalização? E de que forma as redes contribuem para esse fortalecimento? Bom, Isabel. Bueno, yo creo que ya el hecho de estar acá en esta mesa redonda es una muestra de la riqueza de participar en redes, porque es gracias a la red en la que estamos participando profesores de la Universidad Pedagógica, de allá, de varias universidades en Brasil, Argentina, Chile, pues que hoy estamos aquí en este simposio y pues creo que de entrada podemos conocernos. Neusa decía, es importante conocernos para poder profundizar nuestros vínculos, porque tenemos muchas cosas en común
Y si tenemos muchas cosas en común, ¿por qué todavía no hemos logrado generar más lazos de internacionalización en este caso? Y yo creo que es porque nos falta conocernos y el conocernos implica vernos, así sea por pantallas, hablar, y en esa medida sé que el otro está allí, sé que puedo saber qué hacen allí, puedo saber qué hacemos acá y así pues uno tiene como ideas, surgen ideas para porque en este caso, digamos, investigación, pues ni qué decir, ¿no? Porque para publicar, mejor si estamos haciendo investigaciones en conjunto, ¿no? No solamente que publiquen lo que hacemos acá o que se publique lo que hace allá, sino que podamos también investigar de manera conjunta. Yo creo que las redes son vitales, debemos fortalecerlas, debemos propiarlas. Y yo creo que adquirir nuevos hábitos, el nuevo hábito de comunicarnos muchos más con nuestros colegas de las redes, porque estamos aprendiendo, o sea, nos hemos visto abocados muy rápidamente por la pandemia a entrar en esta dinámica. Y creo que ya en esta dinámica, pues, hay que generar una serie de hábitos de comunicación para conocernos un poco más y a partir de esto, pues, seguir profundizando nuestras relaciones académicas en los distintos ámbitos que hemos conversado. Sim, nesse sentido, Isabel e a Rosemar também que fez a pergunta, penso que talvez o que ainda nos dificulta não é mais a comunicação, porque essa está facilitada, porque pelas tecnologias digitais da informação, da comunicação, a gente hoje, entre aspas, encurta distâncias, né? E facilita em meio a tantas atividades. Talvez para que a gente possa desenvolver pesquisas em rede, a dificuldade maior ainda seja a questão do financiamento da pesquisa, porque ainda não temos uma possibilidade, e essa precisa ser construída, de podermos fazer pesquisa, uma pesquisa que seja multi-países, né? Mas que tenha um comprometimento das agências de fomento de cada país em alcançar as condições para que essa pesquisa possa ser realizada. Então, essa talvez seja uma questão que a gente precise ir buscar, e precisa construir, que a gente consiga, porque reunir o grupo, pensar uma pesquisa que seja comum, com preocupações comuns de um grupo de vários países ali da América Latina, não me parece ser algo difícil, porque nós temos, como você muito bem disse, temáticas que são extremamente convidativas para esse tipo de trabalho, como, por exemplo, a discussão de questões sociocientíficas em relação a alterações climáticas e o papel que isso tem, por exemplo, na questão da Amazônia, que é a Amazônia, que é um território comum para 2, 3 países, né? Brasil, Peru, Colômbia, enfim. E assim temos a questão da própria formação de professores, né? Que para que esses professores deem conta desses desafios que a educação de hoje está apresentando. Por exemplo, a formação de professores para fazer frente ao desafio da chegada da inteligência artificial nas escolas. Isso é comum? E nós temos problemáticas, questões que poderão nos ajudar a elaborar pesquisas em rede. A questão é, agora, como buscar o financiamento, né? E essa é uma questão que precisa ser melhor construída,
junto aos nossos órgãos de fomento, né? No Brasil, a CAPES, por exemplo, que ela tenha editais com verbas específicas, por exemplo, para pesquisas em rede internacional, porque o estímulo a pesquisas em rede de universidades ele já está muito presente, tanto nos órgãos de fomento como a CAPES, o CNPq, também as fundações de amparo à pesquisa dos nossos estados. De modo geral, sempre o fomento para a pesquisa, o edital, prevê que seja feita uma pesquisa em rede, mas ainda mais nacionalizado, né? Muito pouco assim o estímulo ou a exigência de que seja internacionalizado. Essa é uma questão que eu acho que nós precisaríamos avançar. Temos mais uma pergunta aí da Eliane. Parabenizando a professora Isabel pela apresentação e abordagem do assunto, e dizendo: nós estamos buscando estabelecer a internacionalização. Como citou a professora Isabel, estamos viabilizando esse processo por meio das redes, de bancas, palestras, organização de eventos e agora pesquisas. Somos um programa de pós-graduação jovem, então estamos buscando firmar convênios, pois ganhamos muito pessoal e profissionalmente nessa interação com pesquisadores de outros países. Acho que o que a Eliane coloca vem bem ao encontro também o que a Isabel falou, né? De que, além de profissionais que se preocupam com produção intelectual, nós somos também profissionais humanos e, antes de tudo, nós temos que nos preocupar com a nossa humanidade, né? E é essa questão que fica muito presente quando a gente consegue fazer esses trabalhos fora daquele, ampliando nossa visão de mundo, né? Do próprio local de trabalho, quando ele se amplia. E nós saímos um pouco das fronteiras dos nossos países, dos nossos estados, né? E vamos para outros contextos e entendemos que, apesar das diferenças, nós temos muito mais em comum, né? E precisamos, por isso, trabalhar em rede. E aqui tem a Paula agora com uma questão, também parabenizando a professora Isabel e agradecendo à professora pela sistematização dos elementos que constituem o processo de internacionalização. Cada aspecto mencionado é um universo. Como o professor Eliane Santos mencionou, em nosso PPG aqui da UFES, estamos iniciando este processo tão importante e necessário. Precisamos nos aproximar mais de nosso contexto latino-americano na área do ensino de ciências. Vejo pelas pesquisas, em especial na temática de educação ambiental, excelentes iniciativas da Colômbia deve ser da articulação, é isso? Que cortou um pedacinho, né? Indo ao encontro do questionamento da professora Rosemar Aires, percebo essa importância do trabalho em parceria por meio das redes. Que bom. Cada vez mais vendo a necessidade das redes de pesquisa se consolidarem, né? Outra fala, Janine. Com a fala da professora Isabel, quando menciona a importância de considerarmos os vários níveis de alfabetização científica e tecnológica para trabalharmos CTSA, fiquei questionando em qual nível estamos como país. Muito bom esse momento para refletirmos de forma mais global e não só local. Ainda a Paula, excelente retrospectiva de internacionalização da CAPES, professora Neuza. E sobre a questão da internacionalização do currículo em nossa universidade jovem, é recente.
Professora, poderia elencar os principais desafios para a internacionalização e quais os caminhos possíveis que você percebe a curto prazo? Não sei se a pergunta é para mim ou é para a Isabel, mas eu vou passar a bola para a Isabel, depois complemento. Pode ser, Isabel? Você é a estrela do dia hoje, estrela com magnitude. Leo la pregunta. ¿Cómo es? ¿Podrían enlazar Os principais vales desafios para a internacionalização e os caminhos possíveis a curto prazo, né? a corto plazo? Me parece que, digamos, hay varios niveles de desafíos, ¿no? Porque por un lado, incluso con los comentarios que acaban de hacer, está el nivel de generar relaciones interinstitucionales y eso nos implica, por ejemplo, firmar convenios. ¿Por qué es importante firmar el convenio? Porque bajo un convenio podemos dar créditos a las actividades que se puedan desarrollar, por ejemplo, de pasantías o de cursos en línea o clases espejo. Eso tiene un valor en créditos y entonces se puede reconocer fácilmente, ¿no? En el marco de los convenios. Entonces, un desafío es generar convenios de interinstitucionalización, porque esos nos allanan el camino para luego, que sería como el siguiente nivel, y es ya bajar a los programas. En los programas, mirar la posibilidad de internacionalización del currículo, empezar con algunos contactos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre a mí las prácticas. Nosotros formamos profesores y parte de la formación pasa por la práctica. Y la práctica puede ser educativa, puede ser pedagógica, puede ser didáctica. ¿Hasta qué punto podríamos pensar en una internacionalización del currículo a través de las prácticas, pero también a través de los cursos de formación? Y si no es un curso que es algo grande, digamos, implica un semestre, depende de cómo esté, es algo más pequeño, podríamos empezar con clases, por ejemplo, cursos cortos y clases espejo. Pero todo esto necesariamente veo yo, pues es desde mi experiencia, no sé, me pareció entender lo mismo a la profesora Neusa, se requiere el convenio de internacionalización, ¿no? Porque eso nos facilita las certificaciones, la validez, pues, para dar créditos, etcétera, para hacer homologaciones, sería como la palabra, ¿no? Homologar ese trabajo. Entonces, eso me parece a mí, digamos, prioritario y se puede ir trabajando a ese nivel, digo a ese nivel porque los convenios los firman a nivel de rectorías, en la experiencia que tengo. Y ya en la parte de currículo podemos ir avanzando en los diálogos, en conocernos. Lo que le entendí a la profesora Neusa es que la investigación allá es toda financiada por CAPES. Aquí en Colombia, nuestras universidades tienen un recurso cada universidad tiene su recurso para investigación adicional al que el homólogo a CAPES tiene. ¿Sí? O sea, tenemos dentro de la universidad recurso y fuera de la universidad. Obviamente, los recursos afuera pues son el homólogo a CAPES es mucho mayor, que es MinCiencias, pero dentro de la universidad también podemos contar un recurso mucho más modesto, pero se cuenta con ese recurso, ¿no? Y aquí no sé hasta qué punto eso habría que verlo, si se podría pensar en investigación más de este tipo, ¿no? Ya que es financiada, para empezar, digo para empezar, entre comillas, porque ya hay muchas experiencias de investigación entre universidades de Brasil y Colombia, por ejemplo. Pero como ver caminos para hacer esa investigación que no es necesariamente ligada a
instituciones como CAPES, en este caso Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino entre las mismas universidades. No sé qué posibilidad, pues, habría que revisarla, ¿no? Porque me parece clave lo de generar investigación en distintos niveles entre las universidades. Não sei se me hice entender, se logrou essa pergunta. Não, sim, eu só gostaria de também reforçar que, na verdade, há também fomento para a pesquisa que é interna das instituições, né? Embora, para se fazer uma pesquisa, digamos, mais robusta, você precisará também de um orçamento maior, e aí você teria que buscar financiamento junto CAPES, CNPq, que é o nosso outro órgão de fomento à pesquisa, e também junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, mas porque os recursos que as próprias universidades têm, eles são, claro, importantes, principalmente para a iniciação científica, para algumas pesquisas de porte menor, mas quando se trata de pesquisas grandes pesquisas em âmbito internacional, a gente teria que ter uma fonte mais robusta, né? Nesse sentido, né? Teríamos que pensar. Talvez, para acrescentar aí, em relação ao que a Isabel coloca, num prazo muito curto, eu penso que um passo importante seria a gente poder já ter disciplinas nos nossos programas de pós-graduação que fossem ministradas já em um idioma estrangeiro, ou, digamos, aqui no caso, o espanhol ou o inglês. E que a discussão de temáticas, pelo menos que fosse uma ou duas disciplinas, que essa discussão de temáticas fosse temáticas que possibilitassem a gente pensar em classes espelhos, e nessas possibilidades, né? Quer dizer, seria algo que a gente poderia começar dessa forma, né? E isso seria a curto prazo. Bom, com isso a gente precisaria de estudantes proficientes no idioma espanhol, por exemplo, né? Para que a gente pudesse ter a busca teórica e também a própria aula, né? Sendo desenvolvida nesse idioma. Isso facilitaria para a participação junto às aulas, por exemplo, no programa da UPN, e, ao mesmo tempo, possibilitaria melhor para os da UPN poderem participar conosco, né, no Brasil. E uma outra questão que eu acho que é importante é a gente continuar fazendo o que estamos fazendo e só consolidar mais isso ainda, que é a questão da gente estar fazendo seminários com pesquisadores de fora, a gente trazendo o pessoal para eventos, e que isso seja reforçado e ampliado, não só para docentes, mas também para discentes, né? E a gente já tem uns ensaios muito interessantes no congresso aquele de formação de professores de ciências, e que se está aventando a possibilidade de fazer a próxima edição, quiçá aqui no Brasil, né? Estamos ainda conversando a respeito disso, mas possivelmente a gente vai conseguir chegar a um acordo, e isso é um passo importante de internacionalização para ambos os países, né, envolvidos, e mais os países que vão se agregar a isso. Então, penso que a gente já tem, a Eliane bem falou, o PPGEC é um programa bem jovem, muito jovem ainda, mas muito dinâmico e muito ativo, e que já tem uma caminhada rica, né? E que tem um coletivo engajado, entusiasmado, e aí as dificuldades elas ficam bem menores quando você tem alguém que realmente quer seguir nesse programa e fazer uma internacionalização que ajude a construir conhecimentos e dar visibilidade a esses conhecimentos, né? E que esses conhecimentos venham ajudar a melhoria das condições
de vida, da educação, da vivência em todas as populações e sociedades da América Latina, independente do país, independente de fronteiras, né? Que a gente possa contribuir nisso, né? A partir da formação de professores. Bom, penso que não temos mais perguntas, né? Pelo menos a informação que me passaram. Então, Isabel, querida, eu vou te passar para fazeres as tuas considerações finais antes de encerrarmos essa mesa. ¿Me das la palabra? Es que no entendí. Sí, estou lhe passando a palavra. Ok. Para fazer suas considerações finais, porque já estamos cerrando a sessão. Vale, pues digamos, para mí ha sido una experiencia muy interesante participar aquí porque creo que nos ha permitido poner sobre la mesa distintas estrategias que podemos llevar a cabo para fortalecer los vínculos entre las instituciones, los vínculos en torno, en este caso, a enseñanza de las ciencias que llevamos a cabo a nivel de pregrado y de posgrado. Espero que, digamos, a partir de esta conversación podamos seguir profundizando estas relaciones. El currículo me hace mucha ilusión poder llegar a organizar algunas clases espejo con algunos de los, pues en algunos de los programas que se han mencionado. Como tengo la opción, trabajo, digamos, en la maestría y en el doctorado, pues estaría atenta a poder conversar sobre el tema de clases espejo, que sería muy interesante experimentar cómo nos va. Isso. Y muchas gracias a todos y todas. Okay. Professora Isabel, muito obrigada pelas suas ricas contribuições a esse programa, nesse evento SASAPEC, né, o segundo SASAPEC. Também agradecer à comissão organizadora pelo convite para mediar essa mesa, o que muito me honra, né? Eu agradeço pela oportunidade, porque sempre também é uma oportunidade de muita aprendizagem. E tenho certeza que vamos ter frutos muito positivos dessa nossa discussão de hoje à tarde. Muito obrigada a todos, em especial a Isabel. Muita saúde, muitas realizações aí no seu trabalho também, na sua vida familiar. Obrigada a Cláudia e a Tatiane, que fizeram a tradução, né, para o Libras. E, Alessandra, te devolvo a palavra. Obrigada. Bom, então, para nos encaminharmos para a finalização deste evento, passamos a palavra para a professora doutora Judith Scherer Wenzel, coordenadora acadêmica do campus Cerro Largo. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Com muita satisfação, com muita alegria, estou aqui acompanhando também o evento, a segunda edição do SAPEC. E em nome do campus Cerro Largo e da Universidade Federal da Fronteira Sul, quero parabenizar a todos e a todas pelo excelente evento. Tivemos 3 dias de excelentes discussões, aprendizagens, diálogos que nos desafiam a pensar, a ressignificar e a melhor compreender as pesquisas na área do ensino de ciências. Um evento desta magnitude, que foi a segunda edição do SAPEC, requer, com certeza, uma equipe de organização, e aí quero destacar o nome da professora Rosemar, e em nome dela, todos os participantes,
organizadores do evento, tá? Pois um evento, para ser possível, ele não iniciou na segunda, né? Ele teve muitos trâmites anteriores, então isso envolveu servidores, alunos, professores do programa de pós-graduação em ensino de ciências. Ele também não permanece apenas nesses dias, né? Ainda teremos continuidades de outras ações que decorrem a partir desta mesa de encerramento. Então, parabéns mais uma vez pela organização. Enquanto campus, sentimos orgulho de poder sediar esse SAPEC na modalidade online, que nos permite conhecer outras realidades de diferentes instâncias, seja do Brasil, seja do exterior. De modo especial, a nossa mesa de encerramento nos ensina o quão desafiadora é a internacionalização e o quanto nós ainda precisamos aprender. Então, esse é o grande desafio que o SAPEC nos ensina, nos instiga como instituição. Então, muito obrigada pela oportunidade. Agradeço mais uma vez a todos os participantes e, em nome do Campus Cerro Largo e da UFFS, parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Dando continuidade, passamos para a professora doutora Eliane Gonçalves dos Santos, coordenadora adjunta de pesquisa e pós-graduação do campus Cerro Largo. Então, boa tarde a todos e todas, as professoras que estão presentes aqui na sala, né, a nossa técnica, Cláudia, a Alessandra, dizer que é uma satisfação muito grande estar participando do evento, que teve uma programação muito rica nesses 3 dias, como já mencionado, né, com as oficinas, com as palestras, com o quantitativo grande que tivemos de trabalhos sendo apresentados. Foram 25 mesas, né, salas, então isso também demonstra a potência que esse evento está tendo. Ele se caracteriza como um espaço formativo que vai oportunizar a divulgação das pesquisas em âmbito nacional e internacional, visto a participação que tivemos, né, de diferentes pessoas de estados brasileiros, assim como aqui de alguns países sul-americanos, fortalecendo a pesquisa na área. Foi um momento, então, ímpar para a pesquisa na área do ensino de ciências. E como coordenadora do CAP, né, da Coordenação Adjunta de Pesquisa e Pós-Graduação aqui do campus Cerro Largo, eu quero parabenizar a professora doutora Rosemar, a sua equipe, o PPGEC também, né, o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, pela organização desse evento. Eu acho que ele vem se firmando cada vez mais. As professoras, pela excelente mesa, né, nos indicando alguns caminhos, possibilidades e desafios com relação à internacionalização, que é um passo que estamos dando agora aqui, né? E dizer que ficamos na expectativa da 3ª edição. Obrigada e uma boa semana a todos, né? Para finalizar, passamos para a professora doutora Rosemar Aires dos Santos, coordenadora da linha 1 do PPGEC e também coordenadora geral do 2º SAPEC. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos chegando ao final do Simpósio Sul-Americano de Pesquisa e Ensino de Ciências, do nosso 2º SAPEC. Foram meses de planejamento, como bem disse a professora Judite, e de execução, né, para que tudo desse certo nesses 3 dias. E tudo deu. Podemos dizer que chegamos ao final do 2º SAPEC, assim como ocorreu no primeiro, com nossas expectativas mais que superadas. Iniciamos no dia 30 com a excelente palestra do professor Jorge Megide. Na sequência, tivemos outras excelentes palestras com o professor Décio Auler, oficinas com as professoras
Diana Moreno e Paula Ribeiro, com os professores Johnny Pastório e Luciano Denardim, palestra com o professor Rui Vieira, e encerramos com essa importante mesa com as professoras Isabel Garzon e Neuza Scheid. Inicialmente teríamos as professoras Silvia Porro e Ximena Vildossola, também, né? Mas por motivos alheios às suas vontades não puderam, infelizmente, né? Não puderam estar conosco hoje. Essas palestras, oficinas e mesa foram momentos de muitas aprendizagens, de muita construção de conhecimentos. Ouvimos e aprendemos com palestrantes de alto nível. Nossas referências teóricas que nos oportunizaram com seus diálogos problematizadores muitas reflexões. Já nas 25 salas das apresentações, tivemos desde acadêmicos de graduação até pós-doutores apresentando suas pesquisas, promovendo uma belíssima integração formativa, com muito conhecimento científico. Participaram conosco nesses dias gentes de muitos lugares, pessoas de diversas regiões do nosso país e da Latino e da Iberoamérica, seja apresentando seus trabalhos, assistindo às palestras, participando das oficinas, ministrando e mediando as palestras e oficinas, assim como a mesa coordenando as salas de apresentação e de trabalhos. Agradecemos todas e todos. Foi para vocês que fizemos o segundo SAPEC. Que bom que tivemos a oportunidade de ter cada um conosco. Queremos agradecer todas e todos que colaboraram conosco desde o início. Agradecemos ao professor Roque Guilich e à professora Eliane Santos e à professora Judith Wenzel, e em nome deles e delas, todas e todos da comissão organizadora. Tivemos inúmeras colaborações, muitas pessoas envolvidas para que tudo desse certo. Técnicos administrativos, professores acadêmicos, e como já disse, deu certo. Um dos maiores temores, ficar sem energia, sem conexão com a internet. Eu tenho 2 computadores aqui com a carga total, tá? E um celular também. Pois em Cerro Largo, assim como na região sul do Brasil, tem chovido desde julho, e ultimamente, dia sim, dia também, com diversas quedas de energia e de internet. Um só coordenador de sala teve problema com queda de energia, o que foi logo resolvido por sua ajudante, que abriu a sala dela e encaminhou todos para lá. Viram que estou certa quando disse que na abertura que somos um coletivo forte? Agradecemos à Propeg, à direção de campus, à coordenação acadêmica, ao CAPPG, aos bibliotecários, às intérpretes de Libras, à TI, ao audiovisual, à ASCOM, à Secretaria do PPGEC, os professores do Campus Cerro Largo, acadêmicos do mestrado, da graduação, bolsistas do PPGEC e do PET Ciências, professores de outros campi da UFFS, professores parceristas de diversas instituições, todas e todos muito, muito competentes em suas funções. Pensam que esse povo para de trabalhar hoje? No encerramento do segundo SAPEC? Não. Muitos ainda continuarão nos ajudando. A PROEC com a certificação, temos a editoração dos anais, que pretendemos até o final de novembro, máximo dezembro, da edição especial da RIS. Viram quantas gentes envolvidas? E certamente posso ter esquecido de algumas, né? Mas sintam-se todas agradecidas. Nosso segundo SAPEC só foi possível devido à colaboração de cada uma, de cada um, de vocês. Vocês foram, são e sempre serão muito importantes. Muito obrigada a todas, muito obrigada a todos. E finalizamos assim como iniciamos, com a arte produzida pelas pessoas que escolheram ser o FFS. Aqui trabalhamos muito, né? Mas também nos divertimos muito. Com a egressa, agora terminamos com a egressa do nosso PPGEC, mas sempre de casa, Heloísa Maciel, com suas rimas ao SAPEC. Abraços e que venha o terceiro SAPEC. Contigo, Heloísa.
muito pelo ele ter tido problemas, né, com a conexão. Olá, tudo bem? Olá, é com você. Tava dando problema aqui na minha conexão. Então, estou muito feliz, muito contente de estar aqui novamente, dessa vez em formato de rimas. Então, a poesia que eu fiz em homenagem ao Sapec se chama Rimas ao Sapec. Voltar para casa, mesmo longe. Se alegrar, mesmo com a distância. Como relembrar lindos momentos da nossa infância. Pelas telas, pelos áudios, nos aproximamos. Através da tecnologia, nós nos conectamos. Falar do SAPEC é falar de educação, falar de lembranças, falar de dedicação. O SAPEC era um sonho, hoje já é realidade. Tantas pesquisas, trabalhos, tantas diversidades. O PPGEC alcança os voos jamais imaginados, mas sabemos que com amor jamais há obstáculos. Essa vontade de crescer, essa fome de saber, nos dá ânimo, nos faz querer viver. Grandes momentos, grandes autores, grandes referenciais. Egressos, alunos, doutores, mestres e outros mais. Professores, vivendo o ensino de ciências, trocando ideias e vivendo a docência. Parabenizo a organização, uma equipe em família, a cada um que aprende, a cada um que ensina. Ser professor é ser um ser humano, é trilhar um caminho e ter milhões de planos. Mas, acima de tudo, é acreditar no outro, é fazer da sala de aula um local de encontros, é acreditar no futuro, mesmo diante das incertezas, é encontrar na profissão a maior das belezas. Obrigada a todos por mais um SAPEC. Um abraço apertado da família PPGEC. Muito obrigada pela atenção. Então, declaro encerrado o segundo SAPEC.